Já estamos de volta com Hora Geral. Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esporte. Vamos lá? O tenista Lucas Silva, do Tênis Clube de Santos, conquistou no último fim de semana 2 títulos entre os garotos com menos de 10 anos na Copa Internacional Juvenil da modalidade. No torneio conhecido como Copa Gerdau e realizado em Porto Alegre, o santista garantiu a medalha de ouro na disputa de simples e em duplas. Atual líder do ranking paulista Sub-10, Lucas Silva vem de resultados expressivos nesse início de ano. Além da conquista do último fim de semana, ele garantiu os títulos do 11º Circuito Paulista Infanto-Juvenil e da Copa São Paulo de Tênis. Parabéns! Bom, aqui no estúdio, meu grande amigo Luiz Lombardi. A gente fala Luiz Lombardi, eu não sei quem é. Não conhece o Lombardi? Ah, o Lombardi eu me lembro. O Lombardi é um sobrenome forte, né? O Lombardi é o... Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Na época da guerra, como o Mussolini se aliou ao Hitler, então muitas famílias italianas colocaram o seu sobrenome ligado às regiões da Itália, para não ser confundido com a perseguição dos judeus. Ah, interessante. Então a Lombardia é de uma região da Itália que é a Lombardia, aquela região toda lá. E assim vai, Cosenza, e tem então quantos sobrenomes. Então não tem nada a ver com o Lombardi? Não, eu fui procurar uma tia, inclusive, uma vez que eu fui à Itália, a página de telefônica devia ter umas 40, 50 páginas de Lombardi. Interessante. É mais ou menos por aí. Meu amigo Lombardi vai conversar com os telespectadores hoje no Hora Geral. Ele, como jornalista, eu vou tentar passar para ele vários temas. Ele está com o microfone na mão direita, ele não vai cantar. Ele vai apenas falar de uma forma mais intimista. Não, é 2. 2? É porque aqui é estéreo. É estéreo? Se fosse mono, seria um estéreo. São 2 canais. Ô, Lombardi, essa discussão de novo com relação ao Neymar, parece que os dirigentes serão processados. Até hoje, eu particularmente não sei, na realidade, qual o valor que foi pago, que o Barcelona pagou para o Neymar. E esse imbróglio ainda continua. Na verdade, essa é uma negociação super nebulosa. A única coisa que se tem informação correta hoje é que o pai do Neymar, um ano antes, pegou 40 milhões de euros. Isso aí você pode multiplicar por 3, né? 3,50. 4 vezes 5, 20, 4 vezes 10, 12, 14, 140 milhões de reais. Antes da transação. Antes da transação com o jogador. Do jogador. Inclusive antes da decisão do Mundial de Clubes que ia ser para o Santos e Barcelona, como foi. Então ele já estava vendido ao Barcelona naquela oportunidade com esse compromisso do pai. Olha, todo mundo que você conversa fica tentando insinuar que houve algum tipo de delito, você não tem como provar isso. A única coisa que a gente tem hoje certeza é que ontem foi expedido um mandado de prisão contra o presidente do Barcelona. Por sonegação fiscal. Então, na Espanha, tanto o presidente lá como os diretores foram ele tem mandado de prisão e a prisão é de 7 meses, 7 anos. Não é igual ao Brasil. Não. Lá aqui houve, na minha opinião, sei lá, talvez uma falta de capacidade profissional da antiga diretoria do Santos em permitir que acontecesse uma carta que dava liberdade para o Neymar. A única coisa que eu vejo e que você não pode afirmar é que tem alguma coisa errada aconteceu muito séria no meio dessa transação toda. E eu fico triste pelo seguinte, o Neymar foi uma joia rara que pintou aqui no Santos. Acho que o procedimento tanto dele como do pai não foi, no mínimo, ético com o clube que formou. Fiquei muito triste de ver o Neymar, uma certa ocasião, declarar que muito do que ele aprendeu de fundamento do futebol, ele aprendeu no fundo do quintal da casa dele com o pai e não nas divisões de base do Santos. Humildade. Humildade. Fiquei muito triste e acho que tanto ele como o pai poderiam ter conseguido ganhar os mesmos 40 milhões de euros
mas incluindo o Santos de uma maneira muito mais integrada na negociação. Ou seja, o clube que o revelou, o clube que o formou, o clube que fez ele se tornar o Neymar, poderia ter trazido para o Santos uma independência financeira. Você vê, o Santos hoje vive numa situação caótica financeiramente. O atual presidente Modesto Roma está tentando fazer o possível para tirar desse buraco que está o Santos, mas foi a situação que aconteceu. Como é que você pode explicar para o torcedor se a última grande joia rara dos últimos 20 anos do futebol brasileiro, o craque, que surgiu, tanto ele como o Paulo Henrique Ganso, surgiram aqui em Santos e foram negociados, e o Santos está numa situação financeira difícil. Nenhum clube do mundo, se você conversar com qualquer diretor de qualquer clube do mundo, entenderia, ele não vai entender isso. Agora, Lombardi, tem um outro aspecto interessante que, lógico, são outros tempos, mas eu não consigo ver o Pelé sem o Santos Futebol Clube, sem a ligação de um clube que o revelou, que foi o Santos Futebol Clube. E com todo respeito ao Neymar, apesar da idade, ele ser bem mais jovem do que eu, se ele não tivesse no clube, ele não seria revelado. Com todo respeito também, pegando essa declaração, inclusive eu conheço o pai dele, não seria no quintal da casa dele que seria revelado. Ele precisa de uma camisa, ele precisa de um clube. Isso de repente vai passando batido, mas você fica armazenando, e eu fiquei muito triste de escutar isso, porque eu acompanhei uma boa fase do Neymar nas divisões de base e o trampolim dele para o time principal do Santos. Sei o quanto vários treinadores que passaram ali insistiram com eles para jogar mais perto da área, para ter mais vontade de fazer gol, de driblar menos. Quer dizer, ele teve muita instrução nas divisões de base e não foi no fundo do quintal da casa dele que ele aprendeu tanto fundamento assim, não. O Lombardi, apenas até para atualizar os nossos telespectadores, eu tenho aqui o juiz Pablo Rus. Ele vem conduzindo desde o ano passado um processo contra o Barcelona como pessoa jurídica, e Sandro Rosell era o presidente na época. Exatamente. Depois que a Audiência Nacional acusou o clube de fraude fiscal na contratação de Neymar ao Santos. No meio de 2014, Rus adicionou Bartomeu entre os acusados após tomar conhecimento de uma nova parcela paga ao brasileiro sem o acerto dos devidos impostos. Desde então, vem tentando recolher provas e depoimentos para tornar sua decisão final. Rosell, Bartolomeu e até mesmo o pai de Neymar já foram ouvidos no tribunal. O Ministério Público calcula que a fraude na compra do astro brasileiro gira em torno de 13 milhões de euros, ou seja, 45.400 milhões de reais. É isso aí. Essa é a cifra. Lá, a justiça está sendo implacável. Lá teve impeachment e o presidente caiu. Aqui o presidente saiu porque também sofria a mesma coisa na época. O único detalhe agora é o que pode acontecer. O Barcelona tem uma saída de 40 milhões que não foi declarado ao fisco, que é o que foi dado ao pai do Neymar. O que pode ser feito aqui no Brasil? Será que esse dinheiro foi repatriado, entrou pelo Banco Central para o Brasil? Eu acho que isso aí cabe à justiça, né? Então, o pai do Neymar vai declarar esses 40 milhões de euros aqui no Brasil que ele recebeu. Foi lançado essa saída no Barça? Foi lançada essa saída saiu lá no Barça. Não, saiu, Tanto tem a que o presidente comprovação? saiu. Então tá, tem que ver a outra, como é que outra parte quem recebeu. O positivo e o negativo. Se saiu, cadê? Onde é que está? Onde foi lançado? Ou ficou lá fora. Se entrou aqui. O que é triste disso tudo, Lombardi, é que a gente acaba deixando de lado o mais bonito, que é o futebol, que é a arte do futebol, né? E, lógico, aqui a gente não está discutindo o Neymar, que é um excelente jogador, no meu entendimento, ainda não mostrou 100% daquilo que ele sabe. É que essas transações acabam envolvendo clubes, e clubes que hoje estão com o pires na mão, como o Lombardi falou, que é o caso do Santos. E a gente fica pensando, poxa, se tinha grandes nomes do futebol que foram vendidos, no mínimo, será que não daria para equilibrar a despesa dos clubes, que é o caso, por exemplo, do Santos?
entre outros clubes. Eu diria que são poucos os clubes que estão com uma dívida sadia, ou com uma economia sadia. Não, praticamente todos estão com problema financeiro. Se você for analisar a gestão anterior do Santos, e aí não vai nenhum tipo de crítica direta a alguém, né? Por exemplo, o Felipe Anderson, um garoto revelado na base do Santos, é hoje a grande sensação do futebol italiano, jogando na Lazio. O Felipe Anderson foi lançado na equipe principal do Santos, e eu vi várias vezes em entrevista, sendo questionado, o técnico na época do Santos Muricy, dizendo que o Felipe Anderson tinha defeito de fabricação, que ele tinha vindo da base cheio de defeito. E ele está arrebentando no futebol italiano, na Itália, sendo o jogador hoje que ocupa as manchetes de todos os principais jornais da Itália. Jogando muita bola, fez 2 gols no final de semana passada, maravilhoso. E é da divisão de base do Santos. Ele e outros jogadores que foram vendidos. Eu não entendo como é que uma geração toda foi vendida, com 2 astros como Ganso e Neymar, e o Santos ficou nessa situação. Pegando esse exemplo do Muricy, me lembro também do Luxemburgo, que falou que o Neymar era filé de borboleta. Filé de borboleta. Na época... Era franzino, né? Mais. E estava preservando, porque ele foi entrando devagarzinho na equipe principal, porque ele não tinha mesmo realmente condições de enfrentar zagueiros mais pesados, embora ele seja até hoje safo com isso, né? Ele foge das faltas. Né? Lombardi, além de futebol, você é um jornalista, é uma figura muito conhecida aqui na nossa região e também em vários estados, e você conhece um pouco de política, o suficiente para discutir, para comentar sobre o momento que nós estamos vivendo aqui nas cidades da região metropolitana. Como que você vê a nossa região, especificamente a cidade de Santos, com relação à questão política? Olha, como sempre, vejo com tristeza. Vejo que cada vez menos temos representatividade, tanto a nível estadual como federal. Surgiu agora uma possibilidade, eu acho que importante para a região da Baixada, que é o caso do Marcelo Teixeira, que foi praticamente nomeado como o interlocutor do Ministério das Cidades, que é o ministério que distribui praticamente as verbas para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Do ministro então, Gilberto Kassab. A presença Kassab. do Marcelo, sendo esse interlocutor do Kassab, que é o ministro das cidades, eu acho que é importante para a região, para esse aspecto. Acho que falta muita coisa para nós aqui, estamos carentes de tudo. Acho que há quanto tempo, por exemplo, a rede de esgoto e o emissário não passa por qualquer tipo de obra de manutenção ou, de repente, até de expansão. A população dobra. A frequência de turista dobra. A capacidade energética da cidade está de acordo para sustentar tudo o que está acontecendo. A malha viária. A malha viária. Ou seja, a única coisa que você vê, atuação, é em dezembro, janeiro e fevereiro, na área de segurança. Que vem para cá. A Operação Verão. Operação Verão. E fora isso, ficamos à mercê do quê? De nada. A nossa orla continua abandonada, eu não sei onde está a nossa polícia municipal, que devia, na minha opinião, ter, pelo menos entre os canais, frequentemente presença de polícia municipal para inibir roubo, safadeza, malandragem. É histórico aqui na nossa cidade que eu vou pedir, inclusive, desculpa te interromper, Lombardi, eu vou pedir para a produção, eu tenho uma foto, eu não sei se há tempo, no próximo bloco, da gente colocar uma foto que eu recebi no WhatsApp nesse final de semana, lá no Canal 6, onde que fica o Farol. Produção, tanto o Alessandro como a Desirê, dá uma procurada, vê se há a possibilidade de colocar essa foto no próximo bloco, só para poder avalizar o que o Lombardi está falando. Desculpe, Lombardi, continua. Não, então, é muito comum você ver a frequência, isso é histórico na nossa região, de moradores de rua serem transferidos de outras cidades, principalmente da capital, para Santos. Eu me recordo na época do velho Oswaldo Justo, que pegava uma Kombi e despejava de volta tudo para São Paulo. O que chegava aqui, ele mandava de volta. E hoje, você vai, por exemplo, caminhar ou frequentar a orla da praia, o que mais tem ali é gente vivendo nos bancos. E você sabe que não são pessoas daqui. O morador de rua hoje, em Santos,
É uma coisa absurda. Você sabe, Lombardi, você falou uma coisa interessante com relação, eu já tenho comentado aqui, a Câmara Federal e Estadual, a gente teve aí uma eleição de um número pequeno, no meu entendimento, eu não quero discutir a qualidade. Qualidade eles estarão demonstrando nos seus mandatos, mas a gente elegeu um número muito pequeno de representantes. E a população da região acabou aí dando votos para um Tiririca, para um Celso Russomano, com todo respeito também, mas são pessoas que não têm nenhum vínculo nenhum com a região. Vamos convidar o Tiririca para vir aqui, para ver se ele consegue mandar uma emenda parlamentar para tentar ajudar aqui na construção de creches. Talvez o Tiririca pode ajudar uma emenda parlamentar para a gente poder construir aqui projetos habitacionais, ele que está no governo federal. Então, essas pessoas não vêm para cá. Não vem. E o ônus fica com a gente, que a gente tem que essa dar falta resposta. de representatividade significa o quê? Que você vê os problemas se tornarem crônicos e a população acaba se habituando com os problemas. O problema de segurança aumentou significativamente aqui em Santos. Muito. É uma cidade hoje que já não é mais como antigamente, que você saía com tranquilidade à noite, qualquer horário da noite, 10 horas, 11 horas para caminhar. Lógico. Aumentou significativamente. Acho que o problema de enchente virou um problema. É a maré. A maré é a culpada de tudo. É falta de obra, de infraestrutura, de ter piscinão. Por exemplo, fizeram uma obra lá pela Sabesp, há uns 4 anos atrás, na região ali da Oswaldo Coca, ali entre a praia, Bartolomeu de Gusmão e a Epitácio Pessoa. Hoje, uma chuva de 10 minutos, com intensidade, enche a rua. Ô Lombardi, eu tenho que chamar intervalo, mas rapidamente, você acredita no VLT? Você acha que ele funciona esse ano ainda? Não. Bem claro e objetivo, não. Pelo que eu tenho observado e acompanhado, não. Tem uma decisão da Justiça que paralisou as obras ainda por causa do traçado, a discussão do traçado. Você não pode projetar uma obra se você tem a certeza que você vai ter o caminho para essa obra. Por isso que é feito estudos antes. Ou você faz um estudo antes e vê o caminho que ele será percorrido, o que precisa ser feito, vai ter desapropriação, que seja feita antecipadamente, antes de começar a obra, e não começar uma obra e depois você ter que desapropriar. Lombardi, eu vou pedir sua licença para um rápido intervalo. Na sequência, tem perguntas pelo 3041-6777 e eu volto conversando com o jornalista Luiz Lombardi. Até já.